Fala, nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando agora nessa manhã de domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Assim também como fazer uma breve análise da partida de ontem, Flamengo 2, América Mineiro 1, jogo realizado lá em Belo Horizonte, no estádio Independência. Bom, meus amigos, o Flamengo, time titular, está no Rio de Janeiro, não viajou a Belo Horizonte e está treinando normalmente, visando a preparação para a partida final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Treinou ontem pela manhã, treinará hoje, daqui a pouco também, no CT Ninho do Urubu. Ontem o Flamengo jogou pelo Brasileiro, cumprindo a tabela que falta do Brasileiro 2022 contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, no estádio Independência, e conquistou mais uma vitória, se consolidando assim na terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi a campo ontem diante do América Mineiro com a seguinte escalação: Hugo Souza, depois de muito tempo voltando ao time, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. No meio-campo, Diego Ribas, João Gomes e Vitor Hugo. No ataque, Marinho, Matheus França e Cebolinha. Bom, meus amigos, o Flamengo, desde o início da partida, teve sim o controle do jogo, apesar de ser o time reserva. Porém, impôs sua melhor qualidade técnica de seus jogadores, tanto que aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar através de Matheus França numa cobrança de escanteio do jogador Marinho. Matheus França subiu, cabeceou, sem chances para o Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro. A alegria pelo gol de Matheus França e do Flamengo aos 10 minutos do primeiro tempo demorou pouco, né? Até porque o América Mineiro já aos 12 minutos empatou o jogo em um gol polêmico, né? Um gol que teve um toque de mão do atacante Wellington Paulista e que teve também a participação do VAR decisiva e uma decisão contestável do árbitro Jean Pierre Gonçalves de Lima. O VAR chamou, até porque houve o toque de mão dentro da área, e Jean Pierre foi ver e mesmo assim não marcou o gol, né? Para quem viveu cenas há semanas atrás referente aos chorões da Fiel reclamando por mão, tá aí mais uma prova de que o Flamengo também é muito prejudicado, né, pessoal? Aqui eu não quero dizer que aquele pênalti ocorreu, porque pela regra não ocorreu, mas esse bateu a bola na mão e teria que ser anulado porque houve vantagem do atacante em relação à defesa. Bom, depois disso, depois do empate, o Flamengo continuou jogando muito bem, tanto que aos 23 minutos do próprio primeiro tempo, Everton Cebolinha, em jogada individual, relembrando seus bons tempos de Grêmio, até para coroar a grande exibição que até então fazia, marcou o segundo gol do Flamengo em um chute de dentro da área, mas um pouquinho já chegando para fora, vencendo o goleiro Matheus Cavicchioli, fazendo o Mengão 2-1, placar que durou até o final do primeiro tempo. Findado o primeiro tempo nesse 2-1 para o Flamengo, o placar se manteve até o final de jogo, porém o Flamengo fez um bom jogo no segundo tempo, os jogadores estavam mais soltos, Vitor Hugo cresceu também e o time veio muito mais alegre jogar esse segundo tempo, teve boas oportunidades, tanto com Matheus França, com Vitor Hugo, com Mateuzão, com o próprio Marinho, mas não conseguiu traduzir essas boas oportunidades em reais chances de gol. Aliás, em finalizações que gerassem gol. Vitória importante, movimentação do elenco, confirmação da posição terceiro colocado na tabela de classificação, sem esquecer em relação à classificação do Campeonato Brasileiro, que cada posição que o Flamengo vai ganhando na tabela de classificação vai também subindo a premiação no final do campeonato.
Como destaques do time ontem, na minha opinião, os destaques foram Fabrício Bruno, que já é uma constante, uma regular, sempre jogar bem. Matheus França, né, que há poucos dias atrás foi vaiado no Maracanã, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. Longe da nação rubro-negra carioca, Matheus França fez uma grande exibição, né? Jogou muito bem, muito descontraído, muito participativo, muito presente, sem se omitir do jogo, sem se esconder, sempre querendo a bola, enfim. E também Everton Cebolinha, que a cada jogo que passa a gente está vendo que está evoluindo. É importante que esses três, principalmente, né, que foram destaques, fiquem como opções para o treinador Dorival Júnior na partida do próximo sábado, finalíssima da Libertadores. Por que, Marquinhos, tu está dizendo isso? Porque, meus amigos, só para dar um lembrete aqui, o jogo lá em Guayaquil, no Equador, será às 15 horas, hora local, 17 horas, hora do Brasil. Então, vamos jogar com a temperatura alta às 15 horas. Lembrando também que, diferentemente da Copa do Brasil, a Libertadores, se o jogo terminar empatado no tempo normal, não haverá diretamente cobrança de pênaltis, e sim prorrogação de 30 minutos, e aí só se mantiver empatado, vai para as cobranças de pênaltis. Portanto, temos que ter pelo menos, não 11 jogadores preparados para jogar, mas pelo menos aí uns 16 estejam aptos, tanto na parte física quanto na parte técnica, para entrarem durante a partida. Bom, meus amigos, como eu falei anteriormente, tá difícil a relação Flamengo, arbitragem e VAR, né? Ontem, mais uma vez, ficou explícito essa difícil relação entre essas três partes do futebol. Mais uma vez, o Flamengo foi duplamente prejudicado pelo VAR. Só para rebater as pessoas que dizem que o Flamengo é o clube mais ajudado do VAR. Ora, meus amigos, no lance 1, no gol do América Mineiro, a bola visivelmente toca na mão do atacante americano Wellington Paulista dentro da área. A gente sabe que qualquer toque de mão do atacante dentro da área é para automaticamente se parar o lance, uma vez que ele tem a vantagem sobre a defesa. O juiz foi ao VAR, chamado que foi, acertadamente, e mesmo assim não mudou a sua decisão de marcar o gol do América Mineiro. Pois bem, no lance 2, o jogador Aloysio, popularmente conhecido como Boi Bandido do América Mineiro, em lance claríssimo, né, desferiu uma cotovelada no lateral direito Mateuzinho, inclusive com a imagem do gatilho que eles chamam, que eles dizem ser a condição necessária para a expulsão, e apenas recebeu o cartão amarelo do árbitro Jean-Pierre. O VAR aí se omitiu. O VAR era para ter chamado, mostrando para ele que esse lance não era de cartão amarelo, e sim para expulsão. Mais uma vez, o Flamengo foi prejudicado pela falta de critério, tanto do VAR como da própria arbitragem desses dois lances. Ressaltar também ontem, pessoal, mais uma vitória da dupla 100% do Mengão, que é Fabrício Bruno e Pablo, né? Eles dois jogando juntos, nunca perderam e nem tampouco empataram. Sempre venceram. Agora somam 10 ou 11 vitórias, eu não tenho a certeza de quantos são, se é 10 ou se é 11, mas 11 ou 10 vitórias seguidas jogando junto como titulares do Flamengo. Para aqueles que, mesmo sendo campeões na quarta-feira, diante do Corinthians pela Copa do Brasil, mesmo que estavam reclamando da performance do time, que acharam que o time foi mal, mas a gente volta a dizer que Copas não se joga, se ganha, e o Flamengo fez justamente isso. Dorival, mais uma vez, na entrevista coletiva depois da partida contra o América Mineiro, reafirmou que naquela ocasião 4 jogadores, Vidal, ele não citou nomes, mas Vidal, Thiago Maia, Pedro e Arrascaeta, foram para a partida no sacrifício, foram mais na vontade de ajudar do que na própria condição física ideal. Então tudo isso tem que ser levado em conta para que o Flamengo tivesse aquela exibição, principalmente no segundo tempo, bem abaixo do que a gente está esperando. Bom, meus amigos, Dorival Júnior sinalizou que até mesmo por ser pedido dos atletas, dos jogadores,
que ele deve ir contra o Santos na próxima terça-feira, 21h45, no Maracanã, partida da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um time misto, né? Jogadores pediram para eles para não ficar tanto tempo sem jogar, já que certo só seria a partida diante do Atlético Paranaense pela Libertadores. Então, o Dorival deixou claro que vai colocar pelo menos 45 minutos esses jogadores, alguns titulares, para jogar diante do Santos. A certeza é que Santos, goleiro do Flamengo, volta a ser titular no gol contra o Santos. Depois dessa partida contra o Santos e depois da final da Libertadores, vai haver um rodízio no Brasileiro dos goleiros Hugo Souza e Diego Alves no gol do Mengão. Dorival Júnior também alertou para o grande cansaço mental. Disse ele que o primordial não, o que está influindo mais não é propriamente o cansaço físico, mas o cansaço mental de ter de disputar em tão pouco tempo duas competições, duas finalíssimas de competições tão importantes. Ainda bem que nós já ultrapassamos uma, já conquistamos a Copa do Brasil, agora nos resta só no próximo sábado buscar a tranquilidade da cabeça dos jogadores, para que eles possam performar no máximo de rendimento possível e trazer esse tricampeonato da Libertadores, que para a gente é muito importante. A vitória do Flamengo diante do América Mineiro ontem por 2-1 no Estádio Independência marcou a terceira vitória seguida do Flamengo na competição. Flamengo, que já vinha de vitórias contra Atlético Mineiro e Bragantino, contra o América Mineiro sacramentou o 9º ponto nas últimas 3 partidas, o que cada vez mais finca o nome do Flamengo no G4 da competição, e isso é muito importante. O Flamengo, como teve a classificação antecipada para a Libertadores 2023 com a conquista da Copa do Brasil 2022, se firma como o 4º clube do futebol brasileiro que mais participações teve na Libertadores da América. O Flamengo, desse quesito, está atrás de Palmeiras, também de São Paulo e de Grêmio. Então o Flamengo já é o 4º maior clube do futebol brasileiro a disputar o maior número de vezes a Copa Libertadores da América. Bom, vamos agora a algumas notícias pontuais. O Atlético Paranaense, adversário do Flamengo na final da Libertadores no próximo sábado em Guayaquil, jogando ontem pelo Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista contra o Bragantino, perdeu por 4-2. O importante dessa notícia é dizer que o Atlético jogou praticamente com todo o time titular. A ausência mesmo sentida só do meio-campista Fernandinho, mas o restante do time foi o titular e deve ser o que vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado. Bragantino 4, Atlético Paranaense 2, só que no primeiro tempo a partida virou em 3-0 para o Bragantino. Bom, meus amigos, o Flamengo recebeu uma proposta do clube americano Inter de Miami, lá dos Estados Unidos, pelo zagueiro Otávio. A proposta é de empréstimo com opção de compra ao final, opção essa no valor de $500 mil, mais ou menos R$2 milhões. Como tem oportunidade esse Otávio e ele não agarra as chances que tem, né? A gente sabe que o Otávio tem um extracampo muito complicado e o Flamengo deve sim aceitar essa proposta e mandar por empréstimo de 1 ano o zagueiro Otávio para os Estados Unidos. O Santos, próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira, 21h45, perdeu ontem diante do Corinthians 2 jogadores para a partida diante do Flamengo na próxima terça-feira. São eles Lucas Braga e também Lucas Barbosa. Lucas Barbosa recebeu o 3º cartão amarelo e Lucas Braga foi expulso diante do Corinthians. Bom, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, venceu a 3ª partida seguida no NBB 2022-2023. Dessa vez, jogando no Paraná contra o Pato Basquete, o Flamengo venceu o time da casa por 91-64. Lembrando que o Flamengo jogou 3 partidas pelo NBB, todas 3 fora de casa. E agora, na próxima terça-feira, se prepara para estrear diante da nação rubro-negra contra o Fortaleza no ginásio do Maracanãzinho às 19h30. Lembrando que pode-se fazer aí uma rodada dupla, já que o Flamengo joga pelo basquete às 19h30 no Maracanãzinho e às 21h45 o Flamengo Futebol enfrenta o Santos
também no Maracanã. Bom, meus amigos, o atleta Diego Ribas, jogador do Flamengo, com o título conquistado da Copa do Brasil, ele chega a seu 11º título vestindo o manto sagrado. E o que é isso tem a ver, Marquinhos? Ele tem a ver porque ele se aproxima dos grandes líderes em conquista de taças pelo Flamengo, que são exatamente dois ícones rubro-negros de todos os tempos, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e Léo Vegildo Lins Gama Júnior, o Júnior, que tem cada um 13 troféus. A última notícia, o Flamengo Sub-20 joga hoje, logo mais às 15 horas, lá em Teresina, no Piauí, partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, jogo de volta. No jogo de ida, o Flamengo venceu na Gávea o Fluminense do Piauí por 3-1, portanto, perdendo de 2-0, ainda vai disputar na cobrança de pênaltis. Ou qualquer outro resultado diferente desse, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro classificado para as semifinais da competição. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, que você deixe o like mostra para o YouTube que você gosta dos nossos conteúdos, que também você compartilhe nas suas redes sociais esses nossos conteúdos, sejam as nossas lives, sejam os nossos vídeos, e que também você, por fim, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado pela plataforma de tudo o que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, dizendo um bom resto de final de semana para você, um bom dia, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!